professora Ana Cristina está ao vivo com a gente, como todas as segundas-feiras. Boa tarde, professora. Boa tarde a todos. Boa tarde. E as dicas dela são com relação hoje à comunicação no mercado de trabalho. É importante que o trabalhador seja comunicativo, professor, em qualquer área? Sim. Só fazendo uma ressalva, comunicativo não quer dizer que a pessoa seja falante, né? Aquela pessoa que fala demais. Tagarela. Não é esse o perfil que a gente está falando aqui. Saber se comunicar com efetividade, corretamente, para que isso lhe favoreça profissionalmente, é algo que você tem que trabalhar para poder colher os resultados disso. Então a gente tem que saber... Por exemplo, a gente, num ambiente de trabalho, tem aquelas pessoas que sabem colocar a sua ideia, né, a sua sugestão, o seu ponto de vista de uma forma bem objetiva, que consegue influenciar as pessoas de acordo com aquilo que ela está falando, ela tem um poder da argumentação, tudo isso são técnicas que você pode trabalhar para que a sua comunicação seja mais efetiva. Não só para o chefe, mas entre os companheiros. Não, qualquer... A gente vive a toda hora, em todos os nossos âmbitos da nossa vida, negociando, falando, tentando persuadir as pessoas. Ninguém faz isso de forma ludibriando, não, enganando ninguém, não. É assim que a gente vive nas relações humanas, tentando convencer o meu ponto de vista em detrimento do outro, colocando a minha ideia, tentando aglutinar mais pessoas acerca daquilo que eu penso, negociando com a pessoa dentro de casa, com filhos, com relações que vocês têm de trabalho, de colega, enfim. A gente vive nesse ambiente em que a comunicação é extremamente importante. E tem um outro aspecto também, a comunicação não é só quando a gente fala, como eu falei no início, da voz. A gente se comunica de diversas formas, né? Eu me lembro, e isso é muito... Às vezes, o jeito da gente olhar... Meu pai, quando ele olhava assim, a gente já sabia o que ele queria... Não precisava dizer mais nada. Então, todo mundo já sabe o que ele queria dizer. Tem várias maneiras da gente se comunicar. E isso é importante a gente saber. Geralmente, é um profissional que pode ser considerado, por exemplo, tímido e que pode, inclusive, perder uma promoção por falta de saber se comunicar? Sim, ele pode perder sim, porque nesse mundo de hoje, as pessoas têm que saber se apresentar até para poder se vender, até poder mostrar aquelas competências que você tem. Então você tem que aprender a ter esse domínio. Se você é tímido, comece a desenvolver habilidades que lhe permitam você poder se comunicar melhor, porque isso pode ser um fator que lhe prejudique. É claro que tem determinadas profissões ou determinadas atividades que você não precise tanto da comunicação para se apresentar, mas não pense que isso não é algo importante, um requisito importante no seu perfil. Tem que ser trabalhado sim. E as dicas de hoje? Bom, então vamos lá, relacionei 4 dicas aqui. A primeira dica, por favor. Domine a linguagem verbal, escrita e corporal. Bom, a verbal, já falei aqui, a escrita também, porque, como dizia lá o Chacrinha, né? Quem não se comunica, se trumbica, e quem não se comunica no bom português, então tem que saber escrever bem. Tem muito profissional aí que não sabe nem escrever um currículo direito, então cuidado aí na hora da ortografia, né? Das gramáticas, ter muito cuidado. E a corporal também, então o jeito de você sentar, você entra numa loja, chega lá uma pessoa, está toda deitada no lugar, parece que ela está querendo... O que ela está comunicando para você, né? Que não tem vontade de lhe servir, de lhe atender. Então, todos esses aspectos são importantes para se comunicar. A próxima dica. Cuidado com o tom de voz. O tom de voz. Então, às vezes, você fala num tom que a pessoa pensa que você pode estar brigando. E a gente, às vezes, não é intencional, né? Você, às vezes, pode estar nervoso, você pode estar ansioso, querendo que as coisas se resolvam e acaba aumentando o tom de voz. Mas cuidado que isso pode prejudicá-lo. Então, a comunicação ela tem que bater e voltar. Não adianta só você imaginar que comunicou-se bem. Tem que saber se do outro lado a mensagem chegou, foi decodificada da forma correta. A próxima dica. Saber escutar. Escute atentamente. Por quê? Porque o processo de comunicação também é importante que a gente dê pausa para ouvir. Às vezes, nesse processo, é muito mais a gente ter a oportunidade de escutar o outro lado para que a comunicação seja efetiva do que você só falar. Por isso que quem tem um dom da oratória, às vezes quando pega o microfone ou pega a palavra, não quer soltar, fica ali usando desse poder e acaba prejudicando o processo de comunicação. Então, saber escutar também é uma dica super importante. E nossa última dica.
Seja objetivo, né? Seja conciso, diga o que você quer falar, hoje em dia a gente não tem muito tempo, você vai conversar com seu chefe, com seu colega de trabalho, passar uma recomendação, uma ordem, seja o que for, não comece aquele florindo muito, né? Seja objetivo, porque o tempo hoje é muito urgente, a gente precisa das coisas mais rápidas, então seja objetivo que você vai ganhar mais. Mais informações? No cidadeverde.com, você pode acessar lá que tem mais dicas. E domingo? Domingo no Valor Profissional, está lá repleto de informações e dicas para a sua carreira. Espero vocês lá às 10 da manhã. Obrigado, professora. Até lá, obrigada.